Bom dia a todos, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula de EBD online, transmitida aqui diretamente da IEV, para vocês. E nós vamos continuar hoje estudando este evangelho tão rico de ensinamentos, que tem tanta coisa a nos ensinar sobre Jesus, que é o evangelho de João. Vocês que estão acompanhando a revista devem ter visto semana passada, estudamos o capítulo 11, que fala da morte e ressurreição de Lázaro. Hoje, nós vamos ver o capítulo 12 e 13, seria a lição 11 e 12. Esses capítulos, eles são bem importantes. O capítulo 12 é importante porque ele vai falar de alguns assuntos que depois, no capítulo 13, vão ficar mais claros, que é a respeito do amor, justamente o nome, o amor divino, a traição humana, da incredulidade dos judeus. Vai ser mostrado, Jesus vai falar bastante do amor, a importância do amor que ele está oferecendo aos homens, o amor que vai manter os discípulos unidos, e, ao mesmo tempo, toda a oposição dos judeus, levados pela sua incredulidade. Então, são temas que dizem respeito aos sentimentos, ao coração humano, ao que Jesus provocou, as reações que ele provocou ao comentar sobre a missão dele, ao dar prosseguimento ao ministério dele. O capítulo 12, ele começa com o famoso episódio de Maria, irmã de Lázaro, quando ela derrama perfume, ela faz como se fosse uma unção, derrama perfume, um perfume caro nos pés de Jesus. Na aula passada, nós vimos Lázaro é ressuscitado. Tem Lázaro, tem as irmãs Marta e Maria, era uma família a qual Jesus era muito próximo, ele tinha uma intimidade, uma proximidade, um carinho muito grande por essa família. E dá a entender que, como retribuição por tudo que Jesus fez, pela ressurreição de Lázaro, desde o início do capítulo 12, vemos aqui essa família oferecendo um jantar a Jesus. No capítulo 13 eu tenho aqui, no meio do jantar, dá a entender que Jesus estava conversando, enquanto Jesus e Lázaro à mesa, Marta servia, enquanto isso Maria pegou, vou ler então, vamos acompanhar no capítulo 12, versículo 13. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, faz uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, uma grande quantia, referente ao salário de um ano, ao recebido de um ano de um trabalhador. O que essa passagem tem a nos ensinar é que aquele que sabe o que recebeu de Jesus, sabe o que Jesus significa para a sua vida, sempre vai fazer um sacrifício com gratidão. Quanto mais alguém sabe o que Jesus é para si mesmo, mais ele vai querer oferecer, mais a sua gratidão vai se manifestar em atos de sacrifício. Maria ela não regateou, ela não mediu. Era um vaso, era um perfume caro, e ela derramou aquilo com alegria, porque ela sabia o quanto ela tinha recebido de Jesus na vida dela, o que Jesus tinha dado a ela, de alegria, de consolo, de ensinamentos, de esperança. Então ela faz esse sacrifício, ela faz essa oferta, é uma oferenda que ela faz a Jesus. E logo em seguida vem uma crítica.
Judas Iscariotes, que ele justamente ele não se abriu ao amor de Jesus, ele não estava aberto, ele não recebeu, ele mesmo estando presente, presenciando todos os milagres, tudo que Jesus tinha feito, mas ele não abriu o coração. Então, para as pessoas que não abrem o coração a Deus, toda a oferta acaba parecendo um desperdício, um exagero, a pessoa não entende a adoração. No caso dele, ele não entendia, e ele fez uma objeção, para ele não tinha sentido todo aquele desperdício. Isso para nós serve de lição para na nossa vida, na nossa caminhada, quando nós queremos ofertar, às vezes pode acontecer, você quer ofertar alguma coisa mais do que você normalmente oferta. Se você comenta isso com as pessoas, vai haver sempre algumas pessoas que vão pensar que aquilo foi um desperdício, uma extravagância, porque só quem entende o que recebeu é que entende o valor de um sacrifício. É que dá, é o que oferta, como a gente diz. Deus ama quem dá com alegria, porque aquele que dá com alegria é o que sabe o que recebeu, é o que dá com o coração cheio de gratidão. E nós não devemos nos abalar, devemos sempre olhar o exemplo de Maria, que não mediu, não pensou nesses termos de proveito em termos econômicos, ela pensou em valores eternos, ela pensou no amor, o quanto ela estava recebendo, o quanto ela recebeu de Jesus. A partir do versículo 12, estou aqui no versículo 12, tem a entrada triunfal, e Jesus, ele começa, a partir daí, ele começa a falar da sua morte. A multidão recebe ele, muitos tinham vindo vêm por causa da ressurreição de Lázaro, não vêm só por causa de Jesus, mas vêm por causa da ressurreição, então aquilo atraiu muita gente. E no versículo 20, Jesus, ele recebe, tem alguns gregos, está escrito assim, entre os que tinham ido adorar a Deus, na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Este é um dos momentos mais importantes, uma das passagens mais importantes do Evangelho de João e de todo o ministério de Jesus. Aqui tem um dos ensinamentos mais preciosos que ele dá. Ele fala, ele compara a atividade dele, o ministério dele, o trabalho dele, a encarnação, o período da encarnação dele aqui na Terra, como um grão de trigo, que ele só germina se ele for enterrado, e isso faz ele multiplicar. Se o grão de trigo não é enterrado, ele não germina e fica só. Então, Jesus faz como ele já tinha feito outras vezes, ele pega algo da natureza para explicar, algo que todo mundo conhecia. Então, ele faz aqui como uma metáfora, dizendo que ele precisa se entregar, ele precisa morrer para nos dar a redenção, para ele subir aos céus, depois nos dar o Espírito Santo, e aí a obra é concluída. Ele está dizendo que se ele não faz assim, se ele não se entrega, para ser crucificado, para ser agredido, ser crucificado, sofrer toda aquela agressão, ele não vai gerar um fruto, ele não vai fazer aquilo para o qual ele se encarnou, que é a obra redentora. E ele diz aqui, quem ama, e aqui a partir do 25, 25 nós temos uma lição para nós. Aquele que ama a sua vida,
a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará. A odiar, quando ele fala aquele que odeia, tem o sentido de negação, de rejeitar. Aqui Jesus está, como outras vezes também, ele bate de frente com os valores do nosso mundo, da nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade que prega justamente o contrário disso daqui. A nossa sociedade, ela prega que você tem que olhar para você, se conhecer, ver o que você gosta, quais são suas inclinações, suas tendências e ir por esse caminho. Nossa sociedade, ela vai assim, por isso que se vendem tantos livros de autoajuda, que no fundo dizem praticamente sempre a mesma coisa. Eles enfatizam, o mundo enfatiza o eu, dizendo que se você fizer o que você quer, o que o seu ego quer, os seus desejos, as suas vontades, aí isso é a vida. Jesus está dizendo exatamente o contrário. Se você fizer isso, aquele que ama a sua vida perderá. Por que é assim? Porque a nossa inclinação para a carne, a nossa inclinação do nosso eu é para a carne. E a carne, ela não nos realiza. Nós temos o mundo tem uma ilusão de que se você satisfazer todos os seus desejos, as suas inclinações da carne, você vai ser feliz, vai ser realizado. Mas aqui Jesus diz que isso é uma mentira. Na verdade, você satisfazer os seus desejos carnais, a sua inclinação, você vai ter só uma coisa, uma alegria, um prazer momentâneo, mas aquilo não vai te realizar e não vai te dar a salvação, você vai perder a salvação, um dia você vai chegar numa fase da sua vida que você vai perceber que aquilo foi tudo inútil. E é verdade, e é isso mesmo. Uma pessoa, por mais bem-sucedida que seja na vida, no seu trabalho, no estudo, que faz viagens maravilhosas, que tem tudo que o dinheiro pode comprar, tem todos os deleites do mundo, uma hora vai chegar e vai perceber, aquilo foi tudo inútil, porque não satisfez o anseio mais profundo do homem, que é ter uma relação com Deus, adorar a Deus, servir a Deus, ter valores eternos, valores espirituais, valores que vão acima, vão muito além da nossa vida. É isso que ele está dizendo aqui. É uma grande lição para nós. E ele diz aqui, no versículo, vamos pular aqui então, depois no versículo 35. Ele fala aqui, a partir do versículo 35, ele fala que as pessoas começam a questionar, mas por que você está dizendo que você precisa ir embora? Você não vai ficar? Ele fala, a lei, no versículo 34, as pessoas, a multidão fala, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como você pode dizer que o Filho do Homem precisa ser levantado? Então, eles não estão ainda entendendo o que Jesus está dizendo. Ainda aquilo está oculto a eles. Nós já sabemos toda a história, mas aquelas pessoas que estavam ali, a multidão, não sabia. Então, Jesus, ele fala no versículo 35. Tem aqui também um ensino muito profundo, algo muito belo que ele fala. Disse-lhes Jesus, então, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. O que seria isso que ele está dizendo? Mais um pouco, a luz estará entre vocês, ele é a luz, Jesus é Deus no mundo, ele é a luz no meio dessas trevas. Então, ele está dizendo, enquanto vocês têm a luz, andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Então, ele está dizendo, ele é a luz do mundo, ele representa a salvação, ele representa a vida verdadeira, que ele fala, a luz, para que se tornem, ele fala, creiam na luz enquanto vocês têm, para que se tornem filhos da luz. Quem crê em Jesus e o segue, acaba se tornando semelhante, parecido a ele, é transformado de glória em glória, como diz a carta aos Coríntios. Então, quando você crê em Jesus, você também, participando da glória dele, você se torna luz, nós nos tornamos luz no mundo, porque nesse mundo, nós sabemos, predomina
o materialismo, é o poder do mais forte, é o dinheiro. Nós estamos sempre, todos os dias, ouvindo as pessoas dizendo isso. Já se tornou como se fosse um clichê. As pessoas falam, no mundo é assim mesmo. As coisas têm tudo, a sua alegria dura um tempo, depois vem a tristeza. É a sobrevivência, é cada um por si. Então, Jesus, ele é a luz, nós sabemos que ele é a luz no meio disso. Ele é a esperança. Ele é a esperança para os que estão nas trevas, para os que só veem que tudo acaba na morte, que tudo acaba, que o mundo é ilusão. Para isso, exatamente, Jesus veio. Ele é a luz. Nós, como cristãos, essa lição para nós é justamente que nós não podemos compactuar exatamente com essas trevas do mundo, nem participar, nem concordar. O cristão é alguém que, quando chega num lugar, ele vê que está reinando o desânimo, o desespero. O cristão é a luz. Ele traz uma mensagem de alegria, de esperança, de fé, de valores eternos, de uma vida verdadeira, de uma vida autêntica. Isso é ser filho da luz. Não é só conhecer, não é só um filho da luz, não é você só conhecer Jesus, mas é você estar cheio dele, cheio de tudo que ele representa, estar animado por ele, se sentir exortado a fazer as coisas, exortado a servir na obra, exortado a testemunhar, a sempre manter uma atitude de oração o tempo todo. Assim você se mantém na luz. O Evangelho de João, depois, na primeira carta de João, ele fala, quem está em Jesus está na luz, quem crê está na luz. Ele usa muito isso. Então, é um tema constante. Então, essa é uma passagem bem importante. A partir do 37 até o final, é a incredulidade. Versículo 37. A incredulidade dos judeus. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Nós podemos até... Para nós parece que fica algo difícil de entender. Mas por quê? Porque aquelas pessoas viram tudo o que ele fez. Começou desde a multiplicação dos pães, transformou a água em vinho, a pescaria milagrosa, ele fez o cego enxergar, e você vê que mesmo assim não creram nele. Como pode acontecer isso? Porque para crer é preciso ter uma abertura, o coração aberto. É uma ilusão a gente pensar que se a gente visse mais milagres, se as pessoas vissem mais milagres na igreja, iriam crer mais, o mundo iria crer mais. Isso não é verdade. A verdadeira crença, ela vem primeiro de uma abertura do coração. Se o coração não estiver aberto para receber a mensagem, para receber aquilo, se o coração não perceber, se a pessoa não entende que aquilo é fundamental para a sua vida, é a própria vida, que sem aquilo não há vida, de nada vai adiantar. Todos os milagres, acontecimentos sobrenaturais, pode descer um raio do céu, pode acontecer, Deus pode fazer mil coisas mais extraordinárias, mas se as pessoas já têm aquilo fechado, têm aquela postura já definida, de fechamento, de não querer, de intolerância, de não aceitação, não vai haver conversões. Os milagres vão passar e as pessoas vão esquecer. Como ele fala aqui no 40, cegou os seus olhos, endureceu o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. João citando aqui o profeta Isaías. E ele então, Jesus ainda continua se afirmando no 44, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. Quem crê nele, crê em Deus. Ninguém mais fez uma declaração dessa. Jesus está falando, eu não estou falando como ele falou em outras vezes. As minhas palavras não são só minhas, elas são palavras de Deus. Deus me ordenou o que falar. O que eu falo é o que ele me ordenou a falar. Agora nós vamos entrar propriamente dito na lição 12, que seria o capítulo 13. A partir do capítulo 13, Jesus, que até então tinha se dirigido a todo mundo, não só aos discípulos, mas às multidões, a partir do capítulo 13, ele começa a se dirigir
aos discípulos. Ele começa a ensinar, falar coisas que os discípulos teriam que aprender. Ele começa a se dirigir mais especificamente a eles. E ele usa um costume que havia naquela cultura, de quando as pessoas chegavam da rua, havia sempre a lavagem dos pés. É compreensível, né? Numa sociedade, as ruas de terra, as pessoas usam calçados abertos. Então, e quando as pessoas se sentavam para conversar, ou à mesa, ou a comer, as mesas não eram as mesas iguais à nossa, eram mesas de mais ou menos 20 centímetros de altura. E as pessoas se sentavam meio de lado, reclinadas e os pés ficavam à mostra. Então, se os pés estivessem sujos, aquilo daria uma impressão ruim. Então, era o costume, a lavagem dos pés. Nas casas dos ricos, isso era feito por um escravo. Nas casas mais simples, eram as próprias pessoas que chegavam, que se lavavam os próprios pés. Então, Jesus, ele pega esse costume, né? Esse costume da cultura deles, aproveita para ensinar uma lição. Jesus sabia que o Pai, vamos ver aqui no versículo 13, capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. 4. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em cima da cintura. Quando ele chega e vai lavar os pés de Pedro, Pedro fala, ele objeta, né? Ele contesta, Senhor, vai lavar os meus pés? Você não compreende, Jesus fala, Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, porém mais tarde entenderá. Pedro fala, não, nunca lavará os meus pés. Jesus fala, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E vários comentadores entendem essa passagem, né? Quando Pedro diz, não, o Senhor não vai lavar os meus pés, nunca permitirei isso. Para muitas pessoas isso é uma demonstração do orgulho humano, que não aceita que aquele que é o Deus, o adorado, o Todo-Poderoso, Onipotente, se presta a um papel desse, a um serviço humilhante de lavar os pés dos outros, né? Era considerado algo tão humilhante que nem escravo judeu fazia. Geralmente era um escravo gentil que lavava os pés das pessoas, né? Mas Pedro, ele fica indignado naquilo. Como pode, né? Quer dizer, Deus precisa, tem esse sentido, se humilhar por causa, a pessoa pensar, por causa de mim, Deus precisa se humilhar. Muitos não aceitam isso. Então é o orgulho, no momento Pedro ainda não tinha entendido, então o orgulho dele fala mais alto. Isso acontece com muitos, exatamente com os judeus que permaneceram na sua fé antiga. Eles falam, quando nós falamos com os judeus, às vezes, eles falam, como é que pode isso? Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, de todas as coisas, ser humilhado, apanhar, ser crucificado. Eles não entendem isso. Isso acaba chocando. Eles não aceitam isso. Eles não entendem isso que nós entendemos, de Deus vindo à terra e se humilhando, se transformando, se encarnando, sofrendo as nossas dores, justamente para nos lavar. Ele fala, você não entende agora, depois que ele passar por tudo aquilo, depois que Jesus vê a morte, a ressurreição, depois dele se arrepender de toda a negação dele ser de Jesus, restituí-lo de novo, depois do Pentecoste, Pedro acabou entendendo, tanto que a tradição diz que Pedro acabou também morto na cruz, crucificado também. Então, ele não entendeu naquele momento, mas depois ele entendeu que nesse lava-pés Jesus estava ensinando a verdade fundamental do Evangelho, que o ser humano, como ele está, sujo, culpado, maculado, deturpado, corrompido, não pode ter comunhão com Deus. Antes ele precisa ser lavado para poder entender a mensagem do Evangelho. O lava-pés, essa passagem do lava-pés, ela tem isso a nos ensinar. Sem passar pela lavagem, não pode fazer.
O homem não tem comunhão com Deus. Pedro, como judeu, conhecia todas essas cerimônias de lavagem, de abluções, mas agora ele compreende que é preciso uma só. Só o sangue de Jesus é o que, a lavagem do sangue de Jesus é o que é necessário para o homem. Então o lava-pés, ele aponta para a cruz. Jesus está usando esse costume para ensiná-los o que é o plano de Deus, o plano redentor. Nós, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós agimos como Pedro também, quando nós não compreendemos as verdades espirituais que estão na Bíblia. Muito por falta de intimidade com Deus, por falta de meditação nas Escrituras, nós muitas vezes também fazemos como Pedro, nós tentamos olhar Deus a partir do nosso olhar e não com o olhar de Deus. Só a meditação, só o caminhar com Deus vai nos ensinar isso, vai nos ensinar a pensar como Deus. Eu acho que é importante isso nas nossas orações, nós pedirmos a Deus, Senhor, me ajuda a pensar, a sentir, pensar como Tu, sentir como Tu, querer como Tu. É muito importante isso, porque só é assim que nós vamos nos aproximar, crescer na graça e no conhecimento, deixando de pensar da nossa forma e pensando da forma de Deus. Tem um comentador que é o Riley, ele comenta essa analogia, dos pés. Então ele fala, da mesma forma que, mesmo que nós estejamos limpos, mas os nossos pés estão sempre sujos, porque onde você vai, o chão tem sempre sujeira. Então mesmo que você esteja limpo, mas os seus sapatos estão sujos. Então você precisa sempre os seus pés vão estar em contato com a sujeira. Então ele faz uma comparação. Da mesma forma, nós estamos salvos, recebendo Jesus, salvos, justificados, mas nós precisamos diariamente da oração, da leitura da palavra, da meditação, porque o mundo, ele é naturalmente sujo, a sujeira está no mundo, o pecado está no mundo. Então, se nós não tivermos esse cuidado diário, essa atenção diária de estar sempre nos lavando na palavra, na oração, congregando, no trabalho, no serviço cristão, nós vamos ser também, a sujeira do mundo vai acabar nos contaminando. Então, tem esse ensinamento para nós, não é? Então, Jesus fala, no versículo 14, se o Mestre nos serviu assim, muito mais nós devemos servir uns aos outros, pois mesmo como cristão, nós nos ferimos. Se Jesus agiu assim com os discípulos, nós muito mais temos que agir com os nossos irmãos. O que seria para nós? Lavar os pés dos irmãos, ajuda em dificuldade, se preocupar quando o outro, você vê o irmão em pecado, fazendo alguma coisa errada, não criticar, não julgar, mas justamente atendê-lo, se preocupar com a vida espiritual do irmão, isso seria, corrigir, procurar endireitar, alertar o irmão para falar com ele, olha, isso que você está fazendo, você está andando com pessoas que estão te prejudicando, estão comprometendo a tua relação com Deus. É um trabalho que não é fácil, mas Jesus está nos dizendo isso, nós devemos nos preocupar. Não podemos, um cristão nunca só pode pensar em si mesmo. A sujeira do outro, do irmão, é uma preocupação para nós, é um problema para nós também. E no versículo 17 há algo muito bonito quando ele fala. Quando ele fala aqui, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se as praticarem. Ele fala, isso não é um trabalho para se entristecer, para se sentir envergonhado, humilhado. Porque tudo que nós fazemos olhando para Jesus é uma fonte de alegria, não de se sentir desprezado. Nós sabemos que é assim. No mundo as pessoas podem se sentir tristes, desprezadas quando tem que fazer um serviço que ninguém quer, mas nós sabemos que no reino, quando nós fazemos algo, por mais simples que seja, mesmo que ninguém esteja vendo, um trabalho que ninguém vai valorizar, mas se nós fazemos aquilo olhando para Jesus, nós fazemos com alegria, aquilo é uma bem-aventurança, nós sabemos que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Como diz
Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no final da carta aos Coríntios, Paulo fala: no Senhor nenhum trabalho é em vão, por mais simplório que seja, né? Jesus ele está preparando os discípulos para o que vier. Vamos ver aqui. Jesus prediz que será traído. Não estou me referindo, 18. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Nós vemos aí o amor de Jesus pelos discípulos. Ele está alertando, olha, eu estou falando para vocês antes que aconteça, porque eles sabiam que aquilo ia ser algo chocante, algo que ia ser incompreensível, algo que poderia abalar a fé deles. Então ele fala, eu já estou falando antes que aconteçam. Alguém de vocês vai trair. Ele está falando, estou dizendo que aconteça antes para que vocês verem, para que vocês creiam que eu sou realmente, eu sou Deus realmente. Está dizendo as coisas antes de acontecerem. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. Versículo 21. Digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ele se perturbou realmente. Nós tínhamos visto isso em outra ocasião, no capítulo 11, quando Jesus ele chega e vê todos os familiares, a família de Lázaro, em pranto, chorando, e ele se perturba, pelo menos o termo usado, ele perturba, ele se sentiu claramente abalado. Isso é bem importante para nós. Nós entendemos que, por que ele se sentiu abalado? Ele, com a sua capacidade de ver tudo antes de acontecer, mas é porque Jesus ele não é Deus disfarçado de homem, ele é Deus encarnado, ele encarnou realmente. Então, as dores que ele sente, as dores que João relata que ele sentiu, a perturbação interior que ele sente é verdade, é uma preocupação real. Ele sentiu realmente o fato de saber que um dos discípulos iria trair, mesmo vendo tudo. Aquilo doeu para ele. Mais na frente ele vai dizer, nenhum se perdeu, o desejo dele era que nenhum deles se perdesse. Ele fala, só perdeu-se um, que era por causa da Escritura. Não foi por causa da Escritura que Judas foi obrigado a agir daquela forma, mas aquilo foi uma decisão dele, não aceitar o amor de Deus, não dar valor, não reconhecer o quanto que ele estava sendo amado por Jesus. E Jesus aponta o traidor não de uma forma agressiva, não de uma forma cruel, de uma forma assim humilhante, mas ele faz um gesto que era usual nas refeições, como num sinal de amabilidade, de distinção, de gentileza, um sinal de consideração pelo outro. Era como nós hoje, como damos o primeiro pedaço de bolo numa festa, é um sinal que nós estamos, pela consideração que temos àquela pessoa. Então, era na época, quando alguém oferecia o pedaço de pão molhado, era para um dos convidados, era um sinal de estima, de valorização de outro. Jesus, é esse que eu estou oferecendo. Da mesma forma, ele está denunciando a traição, mas está denunciando de uma forma doce, de uma forma bem amável. Então ele fala, eles não entendem na hora, né? Os discípulos, eles ficam confusos com aquilo, né? Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Ninguém à mesa, no 28, ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que ele estava dizendo que comprasse o necessário para a festa e desse algo aos pobres, né? E Judas se retira. E no versículo 31, depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Aí nós vemos que bonito que é isso, né? Justamente quando
o plano da traição, o plano da prisão de Jesus começa a ser posto em prática. Jesus, ele não tem uma atitude como seria nós de se esperar, uma atitude de lamento, uma atitude de desespero, de ansiedade ou de ira. Não, ele exulta. Assim que Judas sai, se retira daquela reunião, ele fala: agora o Filho do Homem é glorificado. Por que ele diz isso? Porque ele está vendo que está justamente se cumprindo o plano, aquilo para o qual ele foi enviado pelo Pai. Ele sabe que nessa obediência, o Filho do Homem é glorificado. Por que ele é glorificado? Ele vai ser morto, vai receber toda aquela violência em cima dele, toda aquela agressividade, mas ele vai ser glorificado, porque aquilo ele está cumprindo. Ele está mostrando a fé, todo o amor dele ao Pai. É como se está sendo mostrado ali, num mundo em que predomina a maldade, a corrupção, a perversidade. Ele vai se oferecer em holocausto, em sacrifício, e a morte dele vai ser como uma afirmação dos direitos de Deus neste mundo. Uma afirmação de Deus contra as obras do diabo, contra as obras malignas. Então, por isso, o Filho do Homem, ele é glorificado. Jesus, ele vai fazer o que o primeiro homem não fez, a obediência dele. É a obediência que conta, que se destaca ali. E nisso ele é glorificado. Então, há aí um retorno, ele é glorificado, e se o Filho do Homem é glorificado, Deus é glorificado nele. Deus é glorificado. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. Então tem um movimento dele para Deus e de Deus para ele. Isso, para todo cristão, é uma lição, uma das lições mais importantes. Quando nós estamos, porque nós, na nossa vida, no nosso testemunhar, todo o nosso trabalho que nós fazemos para implantação do reino de Deus, de proclamação da palavra, cada oposição, cada contrariedade que nós recebemos do mundo, isso é para a glória. Nós estamos recebendo um pouco da glória de Deus cada vez que nós somos contrariados, que nós somos ofendidos, desprezados, zombados. Nós participamos da glória de Deus. Então, para um cristão, ser ofendido, ser humilhado, ser desprezado, não é algo ruim, é algo que contribui para a glória. Porque Jesus, ele sabe o que vai acontecer. Não é que ele já sabe tudo o que vai acontecer, então ele não sofre. Ele sofre porque ele está fazendo tudo isso por fé. Ele está dando um exemplo de fé. Ele sabe, a fé que ele tem em Deus é uma fé no Pai, é tão imensa que ele faz aquilo com alegria. Em vez de ele olhar para a cruz, para o horror da cruz, para toda a dor, aquela coisa tão horrível da morte no Calvário, da crucificação, em vez de ele fixar naquilo, ele se fixa no que vem depois, na glória. Então ele sabe que a glória que virá depois, a glorificação do Pai nele, compensa toda a dor, todo o horror da cruz. Isso é uma lição das mais elevadas, é um dos pontos altos do ministério de João, do ministério de Jesus na terra. Mas para os discípulos as coisas não estão tão claras assim, então eles precisam de um encorajamento. Por isso que ele vem aqui no final. Um novo mandamento lhes dou, amem-se. 34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus, ele está preparando os discípulos para as próximas horas, para aqueles momentos. Então ele vai ser retirado da presença deles. Então ele está ali orientando. Agora que eu não vou estar com vocês, agora que vocês precisam estar mais juntos, vocês não podem estar solitários, vocês não podem ficar isolados, vocês têm que se amar da mesma forma que eu os amo. Só assim vocês vão permanecer juntos, vocês vão vencer esse período difícil que ele nos
e esse período difícil dele enquanto ele está morto antes de ressuscitar. É uma lição para nós que estamos vivendo esse período de pandemia, que estamos separados. Nós nunca podemos nos esquecer que nós, dessa lição, das mais importantes, que temos que nos amar uns aos outros, como Ele nos amou, e esse amor dele, Ele não está falando, ame o próximo como a si mesmo, que era a lei antiga, a lei conhecida. Ele está falando como eu os amo, com sacrifício, suportando luta, sofrer pelo outro, estar disposto, se for o caso, a morrer pelo outro. É um amor que se sacrifica. E ele fala, um novo mandamento lhes dou. Quando ele fala, um novo mandamento lhes dou, não é um novo mandamento, né? Como aqui, para onde eu vou vocês não vão seguir. Porque ele faz aqui. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se. Porque ele fala um novo. Quer dizer, é um novo, não é que Jesus está acrescentando um novo mandamento aos 10 mandamentos. Mas é o amor, ele está falando aí aquilo, ele está revelando aquilo que era a vontade original de Deus no início do mundo, no início de todas as coisas. Que vocês se amem como eu os amo. Não é um amor, não é uma lei nova. Jesus, ele não está mostrando um papel escrito, olha aqui, estou acrescentando mais um mandamento para vocês. Não é algo de legislação, não é um protocolo, uma coisa fria. Ele está falando que esse amor, eu quero que vocês se amem, como eu estou mostrando em ato. Eu estou mostrando em ato, não estou escrevendo num papel, amem-se, eu estou mostrando com a minha vida. Estou abrindo mão da glória, vou sofrer a morte mais horrível de todas, para que vocês aprendam, para que vocês sigam o meu exemplo. E esse amor de nós uns pelos outros não pode vir, nunca viria de nós mesmos, porque nós mesmos nunca teríamos essa capacidade de amar como Jesus amou, só por nós mesmos. Essa capacidade, esse amor, ele vem de Jesus. É de Jesus que nós recebemos, daí a importância de nós estarmos nele. É um amor intenso, é um amor que ultrapassa tudo que o homem conhece. É um amor que não se abala se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa errada, se você vê o seu irmão falando, você fala, meu irmão falou um palavrão, não gostei, então não amo mais ele. Vi meu irmão pecando, então não amo mais ele. Não. Jesus está dizendo, se você vê o seu irmão fazendo alguma coisa errada, o seu próximo fazendo alguma coisa errada, pecando, isso é um motivo para você amá-lo mais profundamente ainda. Isso é amar como Jesus amou. Estou vendo o meu irmão errando, então eu vou amá-lo mais ainda, vou me preocupar mais ainda com ele, vou orar por ele, vou me preocupar com ele. É isso que está sendo passado aqui, né? E ele completa dizendo que é assim que o mundo vai perceber que nós somos discípulos dele. O mundo precisa ver isso em nós. Nós temos aqui um vínculo espiritual. A igreja não é um conjunto de pessoas unidas porque gostam de poesia, porque gostam de pescaria. Não, nós estamos aqui porque amamos o Deus, porque servimos o Deus verdadeiro. Há vínculos espirituais entre nós, então isso precisa ser levado a sério, precisa haver um amor verdadeiro e sincero, como Paulo vai falar, amem-se sinceramente uns aos outros. Nisso o mundo vai olhar para nós e vai se sentir impactado. O amor é o que revela, o amor é o que mostra que nós somos pessoas realmente transformadas, que o nosso ser mais íntimo foi tocado por Deus. É assim que o mundo vai ver. Quando o mundo ver o amor de nós uns pelos outros. Então, no final aqui, Pedro, Senhor, ele fala no 37, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Jesus respondeu, você dará a vida por mim, asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É a famosa, no final aqui do capítulo 13, né, Jesus prevendo que Pedro vai negá-lo. Essa declaração de Jesus, no início, ela foi humilhante para Pedro, ela foi uma vergonha para ele. Ele se sentiu muito vergonhado de falar. Naquele momento foi uma vergonha falar, você vai me negar.
mas depois aquilo foi abençoador, porque Pedro viu que durante todo o momento ele estava sendo amado por Jesus. Pedro aprendeu que mesmo naquela fraqueza, mesmo nos momentos de fraqueza, apesar das suas fraquezas, das suas falhas, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus amou Pedro e isso ficou evidente, ficou patente. Pedro aprendeu uma lição maravilhosa ali, né? Depois ele deve ter pensado, Jesus estava me amando o tempo todo, né? Eu é que não reconheci, não tinha capacidade de reconhecer. O fato dele ter errado não tirou o amor de Jesus por ele, né? Então, é uma lição assim que fica, ele não precisava se desesperar, visto que Jesus o reteve, Jesus o tinha com ele, então não havia motivo para ele se desesperar. Bom, meus queridos, então aqui nós terminamos a lição 12, que é o capítulo 13. Jesus vai indo já, ele está já a caminho já do Calvário, então depois disso vem os próximos acontecimentos. Isso fica para as próximas aulas. E obrigado então a vocês pela atenção, continuem assistindo, vejam agora o culto, e nós aguardamos vocês até a próxima vez. Até lá, tenham um bom dia.